Bom, hoje então, continuando o capítulo 4, que Kardec vem nos esclarecendo sobre os sistemas. Esses sistemas eram as ideias, né, os conceitos que foram trazidos pelos detratores do Espiritismo, que queriam contestar a verdade, então foram criando ideias, arrumando meios, desculpas, esclarecimentos para explicar os fenômenos que então aconteciam. Então Kardec vem colocando aqui nesse capítulo todos eles e explicando que nenhum deles trazia um conceito racional, um conceito que pudesse realmente explicar os fenômenos espíritas. Então nós vimos, ele colocou para nós aqui o sistema de alucinação, o sistema do charlatanismo. Outros disseram que seria os músculos estalantes, mas aí nós vimos, ele mesmo, Kardec, esclarece que isso seria impossível. E o último que nós vimos foi o sistema das causas físicas, onde atribuíam os fenômenos, os movimentos praticados lá na época pelas mesas girantes, ao magnetismo e à eletricidade, ou, né, um outro fluido qualquer, como ele diz aqui. Mas Kardec vem dizendo que até aí isso poderia acontecer, né? Um ato material, o magnetismo, ou mesmo a eletricidade. Ela não tinha nada assim que não poderia esclarecer os barulhos, os movimentos. Mas a ação em si, né, o efeito em si, não podia ser explicado dessa maneira. É como ele diz aqui, porque o que caracteriza uma teoria verdadeira? É a possibilidade de explicar os fatos. E esse sistema das causas físicas não explicava porque os movimentos e os golpes revelavam inteligência. Eles obedeciam a uma vontade e respondiam ao pensamento. E respondiam de maneira inteligente, respostas lógicas. Então não poderia ser um ato material. Então esse sistema também ficou anulado. Aí então entramos no sistema do reflexo, outro conceito que surgiu à época tentando esclarecer, explicar os fenômenos. E no item 43, então, ele diz assim: reconhecida a ação inteligente, restava saber qual seria a fonte dessa inteligência. Bom, aí então nós já chegamos num ponto onde já se aceitava ali um fenômeno, um ato inteligente. Agora vamos então questionar, tentar esclarecer de onde vem essa inteligência. Então, Kardec continua dizendo: pensou-se que poderia ser a do médium ou dos próprios assistentes, que se refletiria como a luz e as ondas sonoras, né? A luz e as ondas sonoras que se refletem, que caminham aí através do ar. Isso era possível e somente a experiência poderia dar a última palavra a respeito. Mas notemos, desde logo, que esse sistema se afasta completamente das ideias puramente materialistas. Então, olha só, o que era esse sistema? A mente do médium, né, ou dos assistentes, refletia alguma coisa, como a luz e como os sons, né? Como é que é, Negrão? Peraí. É porque antes de iniciar a descrição dos sistemas, diz que são 4, ou na verdade são vários. Eu acho que ele desmembrou, eu não sei te explicar o porquê disso, né? Eu penso que ele foi desmembrando, porque a gente percebe que tem uns sistemas que tem assim muita ligação com o outro, com pequena diferença. Talvez seja por isso que aí ele diz 4, então também pode ser um erro de tradução, um erro de... Eu não sei te explicar, Negrão, por que ele diz que são 4 e na verdade vem vários. Eu percebo isso, que inclusive ele aqui fala, né, que tem uns que ele dá os conceitos que são assim parecidíssimos com o outro. Então, e ele deve ter desmembrado.
Talvez seja por isso, eu não sei, nem tinha reparado nesse detalhe ainda, não tinha me chamado a atenção sobre isso. Mas vamos então aqui a esse sistema, continuando aqui o sistema do reflexo. Então seria o fenômeno seria a ação da mente ser refletida. Tudo bem, até aí vamos lá, é o que ele diz aqui. Agora, como ele continua explicando, para a inteligência dos assistentes poder reproduzir-se de maneira indireta, seria necessário admitir a existência no homem de um princípio independente do organismo, né? Independente da matéria, para que ele pudesse refletir. E aí ele explica, se o pensamento manifestado fosse sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Mas o fenômeno, mesmo assim reduzido, não seria do mais alto interesse. O pensamento a repercutir num corpo inerte e a se traduzir por movimento e ruído não seria admirável? Não haveria nisso o que excitar a curiosidade dos sábios? Por que, pois, eles desprezam esse fato, eles que se esgotam na procura de uma fibra nervosa? Né? Então, eles deram a teoria do reflexo da mente dos assistentes e dos próprios médiuns. Mas se realmente fosse isso, é o que Kardec diz aqui. Se fosse isso, seria um fato para ser estudado, para ser explicado, porque isso não seria uma coisa comum, né? Mas ninguém se propôs a isso, foi lá tentar desmembrar esse sistema, só disseram que era o reflexo, mas não explicavam como. Então ele diz assim, somente a experiência poderia dar a última palavra sobre essa teoria. E a experiência a deu condenando-a, porque ela demonstra a cada instante e pelos fatos mais positivos que o pensamento manifestado pode ser não só estranho aos assistentes, mas quase sempre inteiramente contrário ao deles. Então, poderia ser o reflexo do pensamento dos assistentes? Até poderia. Só que o que estava vindo de respostas, as mensagens que vinham, os comentários que vinham, não estavam em nenhum momento em comum com a mente e o pensamento dos assistentes. Como ele diz aqui, inteiramente contrários a ele. E aí ele diz que contradiz todas as ideias preconcebidas e desfaz todas as previsões. Se não estava em acordo com o que os assistentes estavam pensando, o fenômeno que estava acontecendo, então jamais poderia ser esse reflexo. E ele diz, de fato, quando eu penso branco e me respondem preto, não posso acreditar que a resposta seja minha, né? Lógico, você vai pensar em maçã, vai refletir uma maçã, então o que vai aparecer refletido pelo seu pensamento é uma maçã. Como diz Kardec, que você não pode pensar na maçã e a resposta lá vira um abacaxi. Então, aí quebrou a crença nesse tipo de sistema, que isso não poderia ser. E ele diz, alguns se apoiam em casos de identidade entre o pensamento manifestado e o dos assistentes. Mas o que é que isso prova? Senão que os assistentes podem pensar como a inteligência comunicante. O fato também de pensar igual não significa que seria o mesmo pensamento, né? Porque podemos pensar, termos o mesmo conceito sobre um determinado assunto e pensarmos de maneira igual. Aí ele diz, quando numa conversação o interlocutor emite um pensamento semelhante ao vosso, direis por isso que ele o tirou de vós? Muitas das vezes a gente até brinca, né? Você fala alguma coisa e a pessoa fala também aquilo que você estava falando, ou talvez até o que você estava pensando, a gente até brinca. Poxa, você leu o meu pensamento. Mas não é o caso, né? O que ele está falando aqui é refletir o pensamento. E ele diz, bastam alguns exemplos contrários e bem constatados para provar que essa teoria não pode ser decisiva.
ela encontrava falhas. Não era uma constante. Para ser uma teoria aceitável e ser real, ela tinha que ser sempre, acontecer sempre da mesma maneira. Não era o caso. Nem sempre as mensagens, nem sempre as comunicações que vinham, as respostas que vinham lá sobre os ruídos, os barulhos feitos pela mesa, estavam em comum com o pensamento dos assistentes, com o pensamento até dos médiuns. Nós vimos aqui, que ele já falou em estudos aqui passados, que existiam médiuns que trabalhavam ali com eles, que não tinham conhecimento de muitos assuntos que eram falados, de mensagens que eram ditas, e que o médium não tinha conhecimento nenhum daquela matéria, daquele tema, daquele assunto, e traziam respostas inteligentes, né? Então, não se pode achar que seria pensamento do médium, ou reflexo do médium ou dos assistentes. Então ele diz: como, aliás, explicar pelo reflexo do pensamento a escrita feita por pessoas que não sabem escrever? Olha aí, outro ponto que ele bate, né, que ele tem trazer como prova para negar essa ideia. As respostas do mais elevado alcance filosófico obtidas através de pessoas iletradas. Como? Né? A pessoa não conhecia nada de Platão, nada de Sócrates, e trazendo mensagens a respeito desses filósofos, da ideia desses filósofos. Impossível, né? Ser reflexo do pensamento. E aquelas dadas a perguntas mentais ou formuladas numa língua desconhecida do médium. E mil outros fatos que não podem deixar dúvida quanto à independência da inteligência manifestante. A opinião contrária só pode resultar de uma deficiência de observação. Se a presença de uma inteligência estranha é moralmente provada pela natureza das respostas, materialmente o é pelo fenômeno da escrita direta, ou seja, da escrita feita espontaneamente, sem caneta nem lápis, nem contato, e apesar de todas as precauções tomadas para evitar qualquer ardil. Então havia essa preocupação também, né, de ter todo o cuidado para que não houvesse nenhuma mutreta, nenhuma enruste ali, nenhum engano. A coisa tinha que ser muito limpa, muito clara. E ele diz: o caráter inteligente do fenômeno não poderia ser posto em dúvida. Quer dizer, o efeito do fenômeno, né? A causa eles estavam tentando descobrir qual era. E era a comunicação mesma feita pelos espíritos. Mas o efeito já, as respostas que vinham, as mensagens que vinham, elas não poderiam ser posto em dúvida. E aí ele diz: logo, há mais do que uma simples ação fluídica. Além disso, a espontaneidade do pensamento manifestado, independente de toda expectativa e de qualquer questão formulada, não permite que se possa tomá-lo por um reflexo do que pensam os assistentes. Por quê? As respostas que vinham, ninguém sabia o que viria. Fazia-se uma pergunta e esperar a resposta do espírito, né? E ele trazia, ninguém sabia o que ele ia responder. Logo, não poderia ser reflexo do pensamento de ninguém. Então ele diz que o sistema do reflexo é muito desagradável em certos casos, quando, por exemplo, numa reunião de pessoas sérias, ocorre uma comunicação de revoltante grosseria. Atribuí-la a um dos assistentes seria cometer uma grave indelicadeza. Ainda tinha esse lado, né? Porque naquele momento também ali não eram espíritos, também se manifestavam com mensagens grosseiras, com comunicações grosseiras. E aí vai atribuir a quem? Aos assistentes que estavam ali? Meio complicado também, né? E ele diz: e é provável que todos se apressassem em repudiá-la. Não tem
Como ninguém vai dizer, fui eu que pensei isso e refleti isso. Então são pontos que Kardec, muito cuidadosamente, vocês percebem que ele vai pegando ali e mostrando nesses sistemas, né? Nessas ideias que foram trazidas para explicar os fenômenos acontecendo, no caso aqui, que estava girantes e ele fazendo lá as pesquisas, ele comprova que não tinha outro, não dava para aceitar. Em todos eles, vieram vários sistemas, em todos eles, Kardec vem e põe lá uma pontinha de dúvida a respeito. Esse aqui está bem claro, né? Só o fato de os assistentes refletirem respostas que eles perguntavam de perguntas que eles não conheciam, eles não podiam refletir isso pelo pensamento. Então aí já nega todo esse sistema. Aí ele vem com outro sistema também, uma outra ideia que foi vinculada na época, que seria o sistema da alma coletiva, né? Que é uma variante desse precedente. Olha aí, tá vendo, ô Negrão? Esse sistema da alma coletiva já foi uma pequena ramificação desse sistema do reflexo. Quer dizer, o sistema do reflexo não explicou, então veio com uma alma coletiva parecido, mas com alguma coisa diferente. Vamos ver o que ele diz aqui. Ele fala que é uma variante do precedente. Segundo esse sistema, somente a alma do médium se manifesta, mas identificando-se com as de muitas outras pessoas presentes ou ausentes para formar o todo coletivo que reuniria as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada uma delas. Então, olha só, um médium ia se manifestar, né? Ia entrar, se identificar com a dos assistentes, e ele ia trazer reunir todas as aptidões, ia trazer todos os conhecimentos que cada um dele apresentasse. Aí diz Kardec, embora a brochura que expõe essa teoria se intitule A Luz, pareceu-nos de um estilo bastante obscuro. Confessamos haver compreendido pouco e só a citamos para registrá-la. Trata-se, aliás, de uma opinião individual, como tantas outras, e que fez poucos adeptos. Emar Tripse é o nome usado pelo autor para designar o ser coletivo que representa, né? Seria aquele pensamento coletivo que o médium captou lá, pensamento de todos, e transmitia. Então ele diz, ele toma por epígrafe, não há nada oculto que não tenha a ser revelado, que não venha, a ser revelado. Essa proposição é evidentemente falsa, pois há uma infinidade de coisas que o homem não pode e não deve saber. Bem presunçoso seria o que pretendesse penetrar todos os segredos de Deus. E isso a gente sabe muito bem, né? Os próprios espíritos esclareceram várias vezes a Kardec isso. A gente vê na Revista Espírita, mesmo no Livro dos Espíritos, ele chegou a colocar algumas respostas, os espíritos dizendo, não tem como você ter conhecimento de tudo ainda. Primeiro que não tem capacidade, segundo que não tem necessidade ainda. Então as coisas vão sendo trazidas de acordo com a necessidade daquele povo que está ali evoluindo, dos espíritos que estão evoluindo, e com as condições que vão adquirindo, capacidade que vai adquirindo para entender, né, aquilo que tem. É lógico, a gente sabe, e os espíritos já disseram, que não existe mistério nenhum de que a gente não tenha acesso, que não vamos ter acesso. Mas isso conforme formos evoluindo. Não agora. Agora a gente tem que tratar de outras coisas. Agora a gente tem que tratar de ter base, de ter condições para receber, né, desvendar esses, entre aspas, mistérios aí, segredos, que ele fala aí de segredos de Deus. E ele fala aqui mesmo, que nem todos vai ser meio impossível, né? Porque se a gente desvendar Deus, nós vamos ficar igual a Ele, e igual a Deus ninguém pode ficar.
Mas muita coisa nós vamos sim saber. Agora, tudo a seu tempo. Então, esse ponto aqui, desse conhecimento todo coletivo, dessa alma coletiva, era impossível a criatura saber tudo, desvendar tudo. Então, mais um sistema, como ele diz aqui, que não vingou, que foi provado que não podia ser utilizado como conceito. Aí ele entra no sistema sonambúlico e diz: este sistema teve mais partidários, mas ainda agora conta com alguns. Como o precedente, né, o lá da alma coletiva e o do reflexo, admite que todas as comunicações inteligentes procedem da alma ou espírito do médium. Né? Então, não é que veio de outro espírito, é do espírito do médium. É o médium que está dando aquelas respostas, é o médium que traz aquelas mensagens. Aí ele diz: mas para explicar como o médium pode tratar de assuntos que estão fora do seu conhecimento, em vez de considerá-lo dotado de uma alma coletiva, atribuir essa aptidão a uma superexcitação momentânea de suas faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático, que exalta e desenvolve a sua inteligência. Então veja só, admitir que o médium tivesse, né, condições de trazer todas as comunicações inteligentes era impossível, porque ele não tinha conhecimento para tanto. Mas aí poderia entrar no processo desse estado sonambúlico, dessa superexcitação momentânea, onde as faculdades mentais do médium captariam essas mensagens de algum lugar e transmitiam. Aí Kardec vem explicando, né? Não se pode negar, em certos casos, a influência desta causa. Mas é suficiente haver presenciado como opera a maioria dos médiuns para compreender que ela não pode resolver todos os casos, contribuindo, pois, à exceção e não à regra. Poderia ser assim se o médium tivesse sempre o ar de inspirado ou estático, aparência que ele poderia, aliás, simular perfeitamente se quisesse representar uma comédia. Mas como crer na inspiração quando o médium escreve como uma máquina, sem a menor consciência do que obtém, sem a menor emoção, sem se preocupar com o que faz, inteiramente distraído, rindo e tratando de assuntos diversos? Eu não sei se vocês todos aqui já tiveram oportunidade de ver ao vivo uma psicografia, um médium fazendo uma psicografia, e é interessante, a mão do médium, gente, parece uma máquina mesmo, sabe? Parece que liga um motorzinho ali na mão e você não vê realmente reação nenhuma do médium, não para pensar no que vai escrever, vai direto, escreve. Tem uns que faz aquelas letras assim bem grandonas também, acho que por conta da pressa, né? Então, pois é, né, Francis? Como é que é isso que ele está explicando aqui? Se fosse coisa do médium, ele não agiria dessa maneira. Pararia para pensar no que vai escrever, no que vai responder, não, mas ele vai ali no automático. É como se ligasse, né? Pois é, ele se ligasse o motorzinho ali da mão e vai escrevendo, trazendo a mensagem. É o que ele está falando aqui, né? Como é que a gente vai, então, atribuir influência das ideias ali do médium? Então ele diz assim, ó: concebe-se a excitação das ideias, mas não se compreende que ela faça escrever aquele que não sabe escrever. E ainda menos quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com a ajuda de uma prancheta ou de uma cesta. Quer dizer, não era ainda a mão do médium, era a cesta que deslizava e escrevia.
Então ele diz: veremos no curso desta obra o que se deve atribuir à influência das ideias do médium. Mas os casos em que a inteligência estranha se revela por sinais incontestáveis são tão numerosos e evidentes que não podem deixar dúvidas a respeito. O erro da maior parte dos sistemas surgidos na origem do espiritismo é tirar conclusões gerais de alguns fatos isolados. Então, esse sistema sonambúlico também não poderia ser uma explicação para todos os fenômenos. Como ele diz aqui, talvez alguma coisa pudesse, mas não tudo. Porque o primeiro ponto que ele já citou em outros casos aqui ele dá para a gente subentender isso, é o caso da situação do médium não conhecer os assuntos de que estão sendo falados, não ter noção nenhuma do que está sendo dito ali, né? Além desse fato da rapidez com que ele escreve, quer dizer, ele nem para responder, já vai falando direto. Então não dá para aceitar que seja mais também esse sistema sonambúlico. Aí o tradutor, né, o nosso Herculano Pires, que é o que eu coloco aqui, a tradução que eu uso, ele dá um recadinho aqui de rodapé interessante, que ele diz assim, o sistema de excitação das ideias é hoje renovado pela hipótese igualmente falsa do inconsciente excitado, que pseudo-parapsicológicos procuram difundir contra as manifestações espíritas, né? Que é para negar que seja manifestação de espírito. Como se vê, os meios e as armas de combate ao espiritismo continuam os mesmos, apenas com algumas adaptações às novas condições culturais. Mas, em compensação, as respostas já estão praticamente dadas nas obras de Kardec. O espírita que as estuda com atenção refutará facilmente essas repetições de velhos sistemas superados. E até de alguma ideia nova que a gente sempre ouve de vez em quando por aí, né? Aparece um para explicar os padres Quevedos da vida, né? Vocês devem se lembrar dele. Ele até que agora está mais quietinho. Mas quantos surgiram para explicar que os fenômenos eram todos esse tipo de fraude, vamos dizer, colocando como fraude, mas nunca não aceitam de maneira nenhuma que seja comunicação realmente daqueles espíritos que hoje estão na situação de errantes, desencarnados, e que viveram aqui entre nós e que hoje estão aí passando informações para nós. Uma coisa tão natural, tão simples de ser aceita, tão simples de ser explicada, mas que por uma questão de orgulho, né, de egoísmo, de interesse próprio, não aceitam e aí criam ainda mais sistemas. E agora esse último que ele vem falar aqui, que é o mais absurdo de todos, né, que é o sistema pessimista, diabólico ou demoníaco, né? E isso hoje a gente ainda ouve muito, né, de determinados irmãos de outras crenças religiosas aí, que a doutrina espírita é a doutrina do diabo, é a doutrina dos demônios, que os espíritos que falam conosco são os diabos, são os demônios. Aí a gente pergunta assim, mas como é que o demônio vem, né? Pois é, como é que o demônio vem trazer mensagens tão lindas, mensagens tão bonitas, nos aconselhando a ser bom, nos aconselhando a fazer caridade, nos aconselhando a sempre trabalhar no bem, a sermos pessoas de bem? Que demônio bom é esse? A desculpa que eles dão é que o demônio primeiro ele se faz de bonzinho para poder conquistar sua alma, né? Ele se faz de anjo, de luz, para poder cativar e prender a sua alma. Enfim, é o que eles têm o conhecimento e a gente responde, né? Isso aí, ele se faz, isso mesmo, né, Brás? Na mesma hora ele diz, mas eles se fazem de anjo. Ele é muito esperto. Aí eu continuo questionando, então ele é mais esperto do que Deus, né? Para ele poder conseguir fazer coisas na frente de Deus, né? Então é o sistema do diabólico demoníaco. Ele diz assim, entramos aqui em outra ordem de ideias. Constatada a intervenção de uma inteligência estranha,
tratava-se de saber de que natureza era essa inteligência. Bom, então descobrimos que não era físico o fenômeno, tinha uma inteligência por trás daquelas respostas que vinham. Bastava agora, né, da onde vem essa inteligência? O que é essa inteligência? Quem são que vêm trazer essas respostas fenomenais, essas mensagens inteligentes? Aí Kardec diz: o meio mais fácil era, sem dúvida, lhe perguntar. Mas algumas pessoas não viam nisso uma garantia suficiente e só quiseram ver em todas as manifestações uma obra diabólica. Lógico, não me interessa, eu tenho que criar lá o meu conceito. Segundo elas, somente o diabo ou os demônios podem comunicar-se. E é verdade, até hoje essa ideia prevalece. Eles têm as comunicações lá nos templos deles, mas lá é o Espírito Santo. Nos nossos centros, nas nossas casas espíritas, é o demônio. Então Deus só permite que o Espírito Santo se manifeste nessas determinadas crenças. Em outras, é demônio. Só o demônio pode se manifestar. E aí ele diz, né? Embora esse sistema tenha hoje pouca aceitação, gozou por certo tempo de algum crédito, em virtude da condição especial daqueles que procuravam fazê-lo prevalecer. Assinalaremos, porém, que os partidários do sistema demoníaco não devem ser considerados entre os adversários do espiritismo, antes pelo contrário. Os seres que se comunicam, quer sejam demônios ou anjos, são sempre seres incorpóreos. Esse ponto aqui é que Kardec está pegando nessa chave. Não importa se o espírito é bom ou se ele é ruim, se ele é demônio ou se ele é anjo. O que a gente está chegando à conclusão aqui é que não são seres materiais. Não tem nada a ver com matéria, né? E não tem corpo nenhum. Ora, admitir a manifestação dos demônios é sempre admitir a possibilidade de comunicação com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte desse mundo. Então está aí a chave, né? Olha só, se os demônios podem se comunicar, outros também podem. Se os demônios podem se comunicar na casa espírita e o Espírito Santo se comunicar nos templos religiosos, então outros também poderão se comunicar. Aí a chave foi essa, são seres incorpóreos, são seres que estão fora da Terra, né? O que o Dudu colocou aí? Claro que não podemos levar a tanto, pois temos grandes homens que realmente levam a palavra com responsabilidade e respeito à sua religião ou doutrina, com certeza, né? Mas como também no meio espírita existem aqueles também que fazem suas fraudes. Isso aí a gente já viu muitos casos por aí, né? Pessoas boas e más, elas estão em todos os lugares. O nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Reencarnam aqui espíritos que estão em crescimento, em evolução, né? Isso aí, nós não somos a doutrina. A doutrina é do Cristo. Nós somos aquilo que nós fazemos com ela. Então, você vai encontrar pessoas boas em qualquer setor e vai encontrar também pessoas más em qualquer setor. É o livre-arbítrio agindo. A pessoa fazendo com o conhecimento que vai adquirindo aquilo que quer. E a gente sabe que eles vão responder por isso. Por isso que eu me preocupo muito, não esquento muito, porque ao contrário, né? Eu fico até, muitas das vezes, rezando por eles. Porque eles vão responder pelo que fazem. Qualquer um, independente da religião que frequente, independente da doutrina que siga. Não importa se é espírita, católico, evangélico, judeu, umbandista, candomblessista, isso aí, Elcio, né? É do que eu completar. Cada um segundo as suas obras. E a gente sabe que mesmo aquele que frequentou uma religião, que não tinha muito, não seguia muitos conceitos verdadeiros, né? Que a gente sabe, conceitos equivocados ainda, mas se ele fez aquilo ali, agiu, sendo um homem de bem, procurando seguir aquilo que ele aprendeu, a gente vê isso quando são atendidos nas nossas mesas mediúnicas.
eles são bem recebidos e são muito bem tratados também pela espiritualidade. E para eles, para a espiritualidade, para os bons espíritos, socorristas que nos amparam, eles não estão preocupados em saber qual é a religião que você frequentava. Eles estão preocupados em saber o que você fazia, as suas obras, com os conceitos que você tinha, com o conhecimento que você tem agora. Tá, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou umbandista, eu sou candomblessista, eu sou judeu, eu sou muçulmano. Isso para a espiritualidade não importa. Importa é o seu comportamento com os conceitos que essas doutrinas te ensinam. E nenhuma delas te ensina a ser um homem ruim, a ser um homem mau. É isso aí. Todas elas têm como conceito principal te transformar num homem correto. Sempre te modificar para melhor. Pode procurar lá. Católico, você tem que ser bom. O evangélico, você tem que aceitar Jesus para ser bom. Sempre o ensinamento que a doutrina traz é de transformar um homem sempre num ser melhor, seja qualquer uma. Até lá, vocês podem ler, porque eu já li, até lá esses muçulmanos lá que usam esses meios aí, que a gente sabe que não é o certo, mas é o conceito deles do que seja certo. Para eles estão agradando a Deus, né? Então, o que acontece? A espiritualidade vai ver é isso. É lógico que a gente vai se afinizando, né, Elcio? É lógico, eu também. Eu não concordava com os conceitos que eu aprendia na religião que eu professava antes. Não me satisfazia. Mas existem ainda as pessoas que estão naquela compreensão. Um dia vão sair e vão ter que aceitar a verdade. Mas isso não significa que elas sejam ruins, né? Pois é. A gente não tem época da vida da gente que a gente não está concordando com nada, né? Nem consigo mesmo. A gente não concorda nem com a gente mesmo. E aí vai procurando para poder se achar, né? Então é o que Kardec está esclarecendo aqui para nós, né? Agora, esse sistema, voltando aqui ao sistema demoníaco, o ponto que ele chegou foi esse, né? Se você tem a comunicação de demônio, então qualquer ser pode se comunicar. O importante é isso, que pode haver essa comunicação, né? Aí ele diz assim: a crença na comunicação exclusiva dos demônios, por mais irracional que seja, não pareceria impossível quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas desde que sabemos que os espíritos são apenas as almas dos que já viveram, ela perde todo o seu prestígio. Então não pode ser demônio. E podemos dizer toda a verossemelhança, porque a consequência seria que todas essas almas eram demônios. Fossem elas de um pai, de um filho ou de um amigo. E que nós mesmos, ao morrer, nos tornaríamos demônios. Doutrina pouco lisonjeira e pouco consoladora para muita gente, né? Agora, a gente sabe que tem gente que pensa assim: a partir do momento que você morreu, você vai lá para o seu paraísozinho, ficar quietinho, bonitinho. Estando é porque se transformou num demônio. E a gente sabe disso. Porque quando a gente está trabalhando nas mesas mediúnicas, que recebemos companheiros que vieram dessas seitas, né, que acreditam que o espírito é demônio, que aparece, eles iam lá nas suas igrejas ainda, continuavam frequentando lá. A crença que, né? Lá também tem médiuns videntes. Vidência não é exclusividade de espiritismo. E as pessoas que lá viam, às vezes, os entes queridos que tinham desencarnados, que vêm até hoje, eles acham que é o demônio que está aparecendo na figura daquele que encarnou. Ele não acha que é o parente. Para ele, o parente dele está lá dormindo sono eterno, está no paraíso, ou está lá onde eles acreditam que esteja. Então, aquele espírito que está aparecendo ali é a figura
É o diabo na figura do seu ente querido para que seja acreditado, né? Isso, na sessão descarrego. E ele diz: será muito difícil convencer uma mãe de que a criança querida que ela perdeu e que após a morte lhe vem dar provas de sua afeição e de sua identidade seja um suposto Satanás. É verdade que entre os espíritos existem os que são muito maus e não valem mais do que os chamados demônios. E isso por uma razão bem simples. Olha que máximo isso aqui. É que existem homens muito maus e que a morte não melhora imediatamente, né? A questão é saber se só eles podem comunicar-se. Aos que pensam assim, propomos as seguintes questões. Então, olha só, esse raciocínio final de Kardec aqui é sensacional. Porque ele diz: é verdade que entre os espíritos existem os maus. Existem, né? Existem os maus e existem os bons. Por que existem espíritos maus? Está bem claro aqui, ó. Porque existem homens muito maus. Porque a morte não modifica ninguém. O fato de você morrer não vai te transformar em anjinho. E muito menos também te transformar num demoninho, viu, negrão? Você não vai ser um demônio após a morte física, porque você não é agora. Você vai continuar sendo o que você é. Não é? O espírito não perde aquilo que é e nem modifica simplesmente pelo fato de morrer. Ah, morri. Ai, virei anjo. Não, então morri, sou capeta eterno, sou demônio eterno. Não é assim, né? Nós continuamos o que somos. Está bem claro Kardec aqui, ó. A morte não melhora imediatamente ninguém. E aí ele diz: a questão é saber se eles podem comunicar-se. Não importa se ele seja bom ou mau. É se ele tem condição de comunicar. E aí ele vem propondo essas questões. A primeira é: há espíritos bons e maus? Primeira pergunta que ele faz. E a segunda: Deus é mais poderoso do que os maus espíritos ou do que os demônios, se quiserdes? Aí, bem claro, né? Há espíritos bons e maus? A gente sabe que sim. Deus é mais poderoso do que tudo? Também. Resposta afirmativa. Aí ele vem na terceira proposição. Afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazê-lo. Raciocínio sensacional. Se assim é, de duas umas. Isso acontece pela vontade ou contra a vontade de Deus? Olha só, se Deus é o mais poderoso de todos, de tudo, dos maus espíritos e dos demônios, né? A gente concordou que sim. Aí ele vem e diz: se só os maus puderem se comunicar, das duas umas. Deus acontece pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se é contra a sua vontade, os maus espíritos são mais poderosos. Olha que raciocínio sensacional esse de Kardec, né? Ó, se é contra a vontade de Deus, se ele não permite que haja essa comunicação e os espíritos estão se comunicando, é porque eles são mais poderosos que Deus. O que não é verdade, né? Se é pela sua vontade, por que razão, na sua bondade, ele ia permitir a comunicação dos bons para contrabalançar a influência dos outros? Ele vai fundo, né? E puxa pelo raciocínio. Olha só o que ele faz aqui. Então ele diz: afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazer. Tudo bem. Se é assim, se essa é a verdade, a gente tem que admitir aí ou uma hipótese ou outra. Uma hipótese é que se acontece pela vontade ou contra, vai ser sempre de Deus. Deus é que está no comando. Se é contra a vontade de Deus, ou maus espíritos são mais poderosos que ele, e aí a gente sabe que não é. Pois é, né, Dudu? Sua vontade, por que razão? Se fosse pela sua vontade, se é pela sua vontade, por que razão, na sua bondade, ele não permite a comunicação dos bons?
Se Deus permite a comunicação dos maus, por que ele não permite a comunicação dos bons? Né? Até como ele diz aqui, para contrabalançar a influência dos maus. Para a gente refletir. Né? Quarta colocação dele aqui. Que provas podeis dar da impossibilidade de se comunicarem os bons espíritos? Ora, por que só os maus podem se comunicar? Por que os bons não se comunicam? Quinta colocação. Quando vos opomos à sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio usa todas as máscaras para melhor seduzir. Olha aí. Sabemos realmente que há espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um verniz de sabedoria. Isso aí é lógico, a gente conhece muito. Mas admitis que a ignorância possa representar o verdadeiro saber e uma natureza má substituir a virtude sem deixar transparecer a fraude? Ou seja, sem deixar um furo? Né? Aquela história, você engana por algum tempo, mas você não vai enganar por todo o tempo. A máscara sempre cai, né, Dudu? A sexta colocação que ele faz, interessantíssima. Se é só o demônio que se comunica, e sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda orar a Deus, submissão à sua vontade, sofrer sem queixas as atribulações da vida, não ambicionar honras nem riqueza, praticar a caridade e todas as máximas do Cristo? Outra questão é interessante, né? Por que o demônio, ele é inimigo de Deus, ele vive disputando poder com Deus, ele vai te aconselhar a amar a Deus, a seguir o que Deus deixou como lei para nós. E os espíritos fazem isso, né? Aí ele diz, em uma palavra, fazer tudo o que é necessário para destruir o seu império. Quer dizer, o próprio demônio ensinando a todo mundo a ser bom para destruir o mal. Ou seja, acabar com o campo de ação dele. Se é o demônio quem dá esses conselhos, temos de convir que, por mais ardiloso que seja, se mostra bastante inábil ao fornecer armas contra ele mesmo. Beleza de raciocínio, né? Esse seria um demônio que a gente tem que chamar de burrinho. Que demônio é esse que vai dando força, transmitindo armas para lutarem contra ele, para acabar com o poder dele? Então não tem lógica, né? Porque é o que ele falou aqui em cima, mesmo que fosse o demônio se mascarando, em determinado momento ele ia deixar um furo. Não ia ficar só ensinando coisa boa, coisa boa, coisa boa. Numa hora ele ia botar as unhas de fora, né? Como a gente diz no popular. Aí ele diz assim na sétima reflexão: desde que os espíritos se comunicam, é que Deus o permite. Vendo as boas e as más comunicações, não é mais lógico pensar que Deus permite umas para nos provar e outras para nos aconselhar o bem? Não é mais inteligente esse pensamento? Né? Deus permite que todos se manifestem para que a gente possa conhecer, entender, pois é, servir de exemplo para nós. E aí a gente saber escolher o caminho certo. Né? Boa noite, Denise. Nós também já estamos encerrando, querida. Tá? Então, veja bem, é um raciocínio lógico esse aí. Por isso, Deus permite. Na oitava reflexão, ele diz assim: que pensarias de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos e que afastasse dele, proibindo-o de vê-las, as pessoas que pudessem desviá-lo do mal? Então Deus só permite que venham os maus te trazer os maus conselhos. E aqueles que podem te ajudar a ser bom, se você tem que ser bom, não pode vir ninguém ajudar? O que um bom pai não faria, devemos pensar que Deus, a bondade por excelência, estaria fazendo menos compreensível que um homem. Se um homem não deixa que só pessoas ruins se aproximem de seus filhos, quanto mais Deus, que é o nosso Pai de amor. Né?
Não dá para imaginar que seja de outra maneira. Eu fico assim encantada com a maneira, né, com a inteligência de Kardec, como é que ele vai buscando assim dentro de uma lógica perfeita e vai fazendo você pensar, e você diz assim, não tem outra saída, né? Não tem como pensar de outra maneira. Tem que ser dessa maneira que ele fala aqui, né? Esse final, essa oitava aqui, o que você vai pensar de um pai que deixa o filho à mercê dos homens? Ou você, como pai humano, cheio de defeitos, você não deixa seu filho no mau caminho? Você faz de tudo para tirar ele das más companhias, você faz de tudo para tirar ele de qualquer coisa que possa prejudicá-lo e procura encaminhá-lo para o lado do bem. Agora, imagina Deus, se ele vai permitir só coisa ruim para a gente, viessem nos dar conselhos ruins. Não tem lógica, né? Bom, meus amigos, a nona reflexão que ele dá aqui, ela é um pouco longa, então não vai dar para a gente refletir, porque ela é bem longuinha mesmo, não vai dar para a gente refletir, então vamos deixar para a semana que vem. E ainda vamos continuar ele falando de determinados sistemas aí. Ainda temos o sistema otimista, temos o sistema uniespírita, temos o sistema multiespírita, poliespírita, sistema da alma material e várias outras explicações aí pela frente. Mas a gente vai parando aqui o nosso estudo de hoje. Aí fica livre aí para o nosso amigo Dudu fazer aí o encerramento também da gravação. Tá bom, Dudu? Olha lá, te dei uma colher de chá de 3 minutos. E a gente então vai ainda dar uns toquezinhos assim a respeito dessas ideias aqui, de como Kardec vem colocando isso aqui para nós, explicando para nós de maneira clara, de maneira inteligente, né? E aí não tem por onde você não concordar, não aceitar e não admitir mesmo que a religião, que a doutrina espírita é a verdadeira. Eu não encontrei nada melhor do que ela. Para mim ela é a maravilha de todas as maravilhas. O Dudu coloca, ele falar da religião que fala no demônio, mas que pede para orar a Deus, isso foi incrível. Pois é, não é? E nas mensagens que vinham lá dos espíritos, né, que eles recebiam, os conselhos sempre foram esses dos espíritos. Então, que demônio é esse que fica mandando você fazer coisas contra ele mesmo? Não tem sentido, não é? Mas, enfim, ainda é o conceito, ainda é o pensamento, pois é, um demônio angelical, ainda é o pensamento que, infelizmente, paira na cabecinha de muita gente, fazendo gol contra, né, Negrão? Mas para ainda na cabecinha de muita gente, porque eu, por exemplo, posso falar, porque a família, por parte do meu pai, ela é evangélica, e eu converso com meus primos, e eu tenho um primo que é até pastor, e a gente conversa muito, claro, uma conversa saudável, mas ele não cai desse conceito. O único espírito que pode se comunicar é o Espírito Santo. Qualquer outro é o demônio fantasiado, mascarado de anjo de luz para nos enganar. E aí você vem com esse argumento, ele continua afirmando, não, mas uma hora ele vai deixar cair a máscara. Aí eu falo para ele assim, nossa, há 150 e tantos anos que esse demônio está aí tentando fazer a gente acreditar em Deus, nos dando conselho para que a gente seja bom, e até hoje essa máscara ainda não caiu. Porque quando vem o espírito ruim, ele mostra logo para o que veio. Ele não vem se fazendo de anjinho, não. Ele vem mesmo soltando fumaça. Aí ele ri, né? Que aí ele não tem argumento para poder combater o que eu estou falando. Aí ele ri, escapole, sempre vem com... Aí puxa lá um versículo lá do Velho Testamento, que não sei quem lá falou isso, falou aquilo. Aí eu já falo logo, olha, Velho Testamento, o nome já está dizendo, é velho, ficou para trás. A gente tem que seguir o novo, que é o que Jesus veio nos ensinar. Passou, né? Então a gente está encerrando o nosso estudo de hoje, agradecendo aí a participação de vocês, o entendimento. Esse estudo aqui é muito gostoso. Semana que vem tem mais, continua assim,
esse papo bom, legal aqui com Kardec. Eu adoro o Livro dos Médiuns por isso. É como se Kardec estivesse aqui, né, do nosso lado, conversando com a gente. Eu, pelo menos, fico toda boa porque eu sinto isso. A linguagem que ele utiliza aqui é muito boa. Bom, o Dudu deu